Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon. Hoje recebendo André Paiva Ramos, que é economista e diretor do Sindicom e conselheiro do Corecon. André, obrigado por ter aceitado participar aqui do EDD. Eu que agradeço muito o convite e vamos lá, né, fazer esse bate-papo aí sobre conjuntura, né? Sobre conjuntura, conjuntura econômica atual. Eu já conversei com alguns economistas ao longo dessas temporadas à frente do EDD e a cada vez que eu converso sobre conjuntura, a cada momento é um cenário. A conjuntura política, quando eu entrevisto com ele, a gente sempre fala de um retrato do momento do filme que é a economia brasileira, que às vezes é um drama, às vezes é uma comédia, quase sempre é um terror. Quando a gente vai analisar a conjuntura política, André, acho que faltou fazer essa pergunta para os economistas que eu recebi anteriormente. O que é que a gente precisa analisar? Porque a gente pega o jornal ou a gente liga lá na Globo News, tem sempre um economista falando de alguma coisa. Positiva, negativa, números de desemprego, PIB, arrecadação tributária que cresceu, que diminuiu, mas às vezes uma fala mal colocada de um ministro da Fazenda, por exemplo, impacta na conjuntura, no retrato daquele momento da economia. Uma fala mal colocada de um presidente do Banco Central pode influenciar também nessa elevação de taxa de juros e etc, etc. Quando a gente vai analisar a conjuntura, o que é que a gente precisa ficar atento para o momento e para o futuro em relação à economia? Bom, acho que você trouxe vários aspectos muito importantes. Acho que a economia, para a gente analisar a economia, tem uma complexidade muito grande e um dinamismo muito grande e interação de diversos fatores que acabam impactando não só as expectativas, né, sobre o desempenho da economia, sobre fatores de curto prazo, mas também definição aí de um horizonte mais longo, né, de médio e longo prazo, né? Então, para definição de investimento de empresas, para definição de consumo, tomada de decisões por parte das famílias, por exemplo, montante de produção das empresas. E num curto prazo, como você colocou, a gente tem, que é o que, né, citando aí esses noticiários, principalmente, que focam muito nas variações diárias, né? Então, variações de índices como do Ibovespa, por exemplo, que mede ali a cotação de ações do mercado acionário, variações na taxa de câmbio, que acabam sendo muito influenciadas por, às vezes, uma declaração de um ministro, às vezes por uma fala que atualmente, por exemplo, o presidente Lula acaba fazendo. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, para analisar a conjuntura, fazer essa diferenciação. O que é algo que impacta ali o curto ou curtíssimo prazo, né? O que são medidas que são implementadas que podem afetar o horizonte aí de desempenho da economia do curto prazo, claro, que é onde são tomadas as decisões, né? Seja das empresas, das famílias, do governo, por exemplo, mas olhando um horizonte de médio e longo prazo, né? Então, um exemplo, as empresas, né? Olhando as empresas que são as que acabam gerando emprego, né? Criando maior valor agregado, né? Para o nosso crescimento econômico, claro, tem toda uma relação, né? Empresas, famílias, né? Pessoas da nossa economia, mas e olhando para o setor produtivo, né? O setor produtivo toma uma decisão mais focada num horizonte de médio a longo prazo, né? Seja para definição de montante de produção, né? De quantidade de produção, seja que são a principal tomada de decisão na economia, que é a decisão dos investimentos. Então, quanto que essa empresa, ela vai estar, ou mesmo olhando para fundos e bancos que estão ali incentivando o lado de, né, criando condições, né, para investimentos, né, seja investimentos produtivos ou infraestrutura, como eles estão analisando esse médio e longo prazo para tomar essas decisões de investimento que acabam gerando emprego, fomentando cadeias produtivas,
né? E dessa forma, né, consequentemente, fomentando o crescimento econômico e assim melhorando também as expectativas, né, de longo prazo. Então, é muito importante separar esses horizontes, né, para a gente conseguir entender, porque às vezes a gente vê as notícias e fala, poxa, tá vendo? O Ibovespa está caindo, o dólar, a taxa de câmbio, ela está sendo desvalorizada, está subindo, olha, está tudo virando um caos, mas espera, né? O que está sendo feito aí em termos estruturais? Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Né? Por que mesmo assim tem muitas empresas anunciando montantes elevados de investimentos? Né? Então, a gente precisa colocar uma complexidade muito maior do que ficar olhando só o curtíssimo prazo, aquele dia, qual foi o desempenho de um índice, qual foi o desempenho da taxa de câmbio. Eu fico meio preocupado quando eu vou ler sobre economia, porque me parece que são sempre, a imprensa escuta sempre os mesmos economistas, e em geral são os economistas de mercado, que lidam diariamente com essas oscilações da Bolsa, que fazem parte de algum grupo de investimento, que precisam sim estar preocupados com uma fala equivocada do presidente ou uma declaração torta de um ministro da Fazenda, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Vou citar um exemplo prático. Há uns meses, uma dessas agências de classificação de risco, uma das duas maiores, ela não elevou a taxa, ela não elevou o grau de investimento do Brasil, mas ela soltou uma nota falando, olha, tudo indica que se continuarmos assim, vamos elevar esse grau de investimento. Tá? Ela soltou isso numa sexta-feira. Quando foi... Então, assim, isso é um cenário positivo para a economia, para quem investe a longo prazo, para a geração de empregos, etc, etc. Eu imagino que seja. Na mesma semana, o ministro da Fazenda ou o ministro do Banco Central soltou uma outra fala dessas não tão bem interpretadas, que aí fez taxa de juros, projeção de taxa de juros subir, oscilação da Bolsa e tal. E aí todo mundo focou nessa fala, ignorando o relatório dessa empresa de grau de investimento. E aí, quando a gente vai ver os economistas que são ouvidos pela imprensa, de modo geral, são esses economistas que lidam com o dia a dia da economia e que trabalham diretamente com isso. Na minha visão, parece que falta um pouco ouvir os economistas que estão, por exemplo, na academia. Os pensadores da economia que fazem essas projeções de mais longo prazo. É uma impressão só minha ou isso realmente acontece e o quanto isso pode prejudicar nas decisões econômicas, sei lá, de uma empresa, de uma companhia, por exemplo? Sim. Sim, isso realmente acontece. Então, os economistas mais ouvidos pela grande mídia, né? Vamos colocar assim, são os economistas mais ligados ao mercado, né? E isso daí eu acho que a gente pode destacar, trazendo um pouquinho mais sobre a economia, ela tem uma correlação de forças envolvidas, né? Tem interesses setoriais e de segmentos da nossa sociedade envolvidos para que influenciem na decisão de política econômica, tanto na esfera fiscal, esfera monetária, principalmente nessas duas, né? Como políticas também, né, em decisões, por exemplo, de privatizações, concessões, né, investimentos que são feitos, né, então tem muito interesse envolvido quando a gente está falando em economia, né? Então, por ter esses interesses envolvidos, também isso acaba influenciando muito a grande mídia. Então, tendo uma pressão por colocar economistas que atuam, que têm uma visão de um determinado setor. Né? Então, por exemplo, quando você me fala, são muitos economistas ligados ao mercado financeiro, né? Muitos deles têm uma visão mais de curto prazo. Então, a lógica de tomada de decisão no mercado financeiro é uma lógica mais de um prazo menor, não vou usar curto prazo, mas de um prazo menor do que a lógica de um empresário, por exemplo, de uma empresa do setor produtivo. Então, dando uma ideia,
No mercado financeiro, você tem uma possibilidade de realocação de posições muito rápida. Então, esse segmento não está indo bem? Então vamos tirar os recursos que você está aplicando nesse segmento e vamos para outro. Né? Vamos fazer um outro tipo de aplicação, por exemplo. Né? Então, vai analisando o desempenho e vai tomando uma decisão muito dinâmica, muito rápida. No caso de uma empresa produtiva, por exemplo, já não é tão rápido assim. Quando uma empresa toma uma decisão de investimento, ela muitas vezes o retorno desse investimento vai se dar ali depois de 10, 15, 20 anos que é o cálculo. Um retorno olhando um horizonte de muito longo prazo. Então, a lógica ali de pensar a economia, de pensar quais são os fatores importantes para a tomada de decisões, acabam sendo muito diferentes. Né? Então, isso daí, olhando para vários segmentos da nossa sociedade, para regiões, para perfis de renda da população, para segmentos de atividade econômica, né? Para setores. Então, você sempre tem interesses que são inerentes daquele segmento. Sim. Né? E, a partir desses interesses, tentam acabar influenciando a tomada de decisão. E a grande mídia é um grande palco para fazer pressão, para tentar influenciar a tomada de decisão que interesse um determinado setor econômico. Sim, né? A gente teve um exemplo recente com a troca do presidente da Petrobras, por exemplo, que uma fala dele fez com que, em relação à distribuição de lucros, trouxe uma grande comoção para a sociedade que resultou na troca da presidência. É do jogo, é válido. Mas a gente não sabe, enquanto espectador e consumidor da economia através desses canais, se o trabalho que ele estava fazendo por trás era um trabalho que estava funcionando ou não. Se a Petrobras deixou de dar lucro ou não. Se você não tenta se aprofundar sobre isso, você fica só, olha, esse presidente era bom, vamos trocar para uma outra presidente que talvez seja melhor, só que essa outra presidente já foi ruim num outro governo, então ela vai continuar sendo boa. Isso faz com que o mercado oscile e quem trabalha com a economia de mercado vai buscar o lucro, seja com a Ibovespa batendo lá em cima, seja com a Ibovespa lá embaixo. Vai ter oportunidade de ganhos, seja qual for o índice da bolsa daquele dia. E quem consome, me parece, quem consome a economia por esses canais não tem essa percepção. É difícil ter essa percepção para você identificar, se quando a gente volta lá no começo da conversa, se a conjuntura econômica no momento está positiva ou está negativa. É isso. Então, quando a gente está olhando essa pressão que tem de setores da nossa sociedade, é porque a gente costuma falar que as políticas econômicas não são neutras. O que quer dizer? Não é que existe, apesar da forma como a grande mídia coloca, que parece que só existe um caminho para a economia, né? E fala, mas está falando que precisa fazer a reforma A, a reforma B, por que tem resistência? Isso é tão claro que precisa fazer. Não, é porque, dependendo de como que são os termos colocados, por uma reforma A ou por uma medida que é implementada, ela acaba beneficiando mais um setor da nossa sociedade, um segmento da nossa sociedade, em detrimento de outro. Né? Ou tem um impacto de diferentes intensidades, né? Para os segmentos da nossa sociedade. Então, tem uma disputa muito grande envolvendo o debate econômico e a definição de medidas econômicas, ou a definição de quem vai presidir uma grande empresa, né, que é a nossa maior empresa, como você citou, que é a Petrobras, ou os bancos, os grandes bancos, como, por exemplo, o BNDES, né? Qual que vai ser o perfil de atuação do BNDES, por exemplo, que influencia todo o mercado de crédito, é um grande player. Por tudo isso acaba tendo todos esses temas, reforma tributária, definição de taxa básica de juros, né, definição de como que vai ser o regime fiscal, tudo isso tem um impacto diferente entre os setores da nossa sociedade. Né? E tem uma grande pensadora que sempre colocou, né, que para a sociedade, né, para as pessoas, para não ser enganada pelos economistas, tem que conhecer mais de economia. Porque é isso, bem ou mal,
se você traz um economista para a mídia que está falando por um grande banco, que está falando por ou por qualquer instituição, ele está ali falando pelos interesses da instituição dele. Daquele grupo de investimento que ele representa. Né? Então, ele vai se ater à fala, né, de acordo com o que ele pode se colocar. Né? Porque eu fico muito preocupado, assim, quando a gente fala, o governo precisa cortar gastos. Eu acho que todo mundo concorda, acho que não tem ninguém que vai dizer que se os gastos são excessivos, que precisam ser cortados. Tá, mas o economista que vai lá na Folha de São Paulo, no Estadão, no G1 e fala que o governo precisa cortar gastos, ele não diz de onde esse gasto vai ser tirado. Ele não diz que, sei lá, 80%, 90% do orçamento já é comprometido com pautas legislativas e com gastos obrigatórios. E aí, corta gasto de onde? Eu acho que quando você se propõe a ouvir um economista e ele dá essa opinião, eu acho que é papel de quem lê e de quem ouve esse economista cobrar dele, tá, ok, mas qual que é a alternativa que nós temos para isso agora? Parece que essa alternativa nunca é ouvida. E aí, de novo, talvez falte mais ouvir os pensadores e os economistas que estão na academia, que trabalham com a linha de pensamento econômica que visa o longo prazo, e não o imediatismo e o lucro imediato. Sim, eu ampliaria aí, né? Não só da academia, né? Mas, por exemplo, de instituições como o Sindecom, né? De instituições como os conselhos de classe, né? E de outras instituições do terceiro setor, que tem muitos economistas que trabalham, de empresas produtivas, né? Ou seja, eu acho que não é restringir só aos economistas acadêmicos, que são muitos e que têm uma formação e uma ampla pesquisa, né? Que se debruçam diariamente para uma pesquisa teórica, pesquisa mesmo de como pensar a economia, como que seriam as melhores, mas também economistas que trabalham em diversas instituições diferentes, né, do terceiro setor, que trabalham com instituições ligadas a pautas mais sociais, por exemplo. Né? Então, eu acho que nessa pluralidade de ideias e pluralidade do pensamento econômico também, que a gente encontra as melhores soluções. Então, não tem que ser só um pensamento econômico em um debate. Não, tem que ser plural, porque existem várias linhas, né, várias diretrizes de pensamento econômico diferentes. Tem que ser plural o debate econômico. Da mesma forma que tem que ser plural a gente pensar quem vai participar no debate da definição das políticas econômicas. Né? Tem que ser plural, transparente e democrático. Né? Por quê? Então, vamos pegar um exemplo claro. Né? O ano passado, né, foi aprovado um novo regime fiscal, né, que ficou conhecido como novo arcabouço fiscal. Né? Bom, só que né, nós, um grande grupo de economistas, e de linhas de pensamento econômico diferentes, né, alertaram, né, o próprio governo das inconsistências que tinham nesse projeto. Inconsistências tanto em termos de parâmetro como de metas que tinham, ou seja, a conta não fechava. Né? O próprio Conselho, junto com o COFECOM, junto com outras instituições como o Sindecom, e um conjunto muito grande de instituições, fizemos um evento junto com o governo, né, alertando, um debate muito forte com funcionários do planejamento, funcionários públicos, acadêmicos, um evento muito, muito plural, e que alertamos, a conta, em resumo, a conta não fecha. Mas tinha uma pressão muito grande já de setores para que esse projeto, que era um projeto que era um ajuste fiscal muito contracionista, muito forte, né, para a economia, né? Então, isso que a gente está vendo hoje de cortar gastos é oriundo do que foi esse projeto. Já era o caminho que iria acontecer. Né? E aí, essas inconsistências, o que tem gerado hoje nesse debate? Precisa o crescimento da arrecadação para fazer o ajuste fiscal se esgotou. Né? Isso que foi vendido o ano passado para a sociedade não foi transparente para a sociedade. E falou, não, vamos fazer um ajuste fiscal com base em corrigir distorções fiscais, com base
em tirar incentivos de setores que já são bilionários, tudo isso, mas isso se esgotou e criou um conflito entre setores, né, um conflito político, econômico e institucional. E que agora tem aumentado sobremaneira a pressão por corte de gastos. Né? Só que quais são os principais... O que está na mesa aí de debate? Né? Então, precisamos reduzir a trajetória da nossa dívida, que está aumentando, vamos reduzir o nível da nossa dívida, relação dívida-PIB, que está aumentando muito. Né, e tem uma tendência de crescimento, um ritmo de crescimento grande. Só do ano passado, do começo do ano passado para cá, a gente aumentou 6 pontos percentuais do PIB, a nossa dívida. A nossa dívida passou de 71% do PIB para 77% do PIB. Né, e a tendência é o ano que vem bater 80%. Né? Precisamos conter essa trajetória de crescimento, esse ritmo? Sim, precisamos. Aí, precisamos ter um regime fiscal, regras fiscais sejam críveis? Precisamos. Mas o que foi feito foi um regime fiscal que é inconsistente na sua formulação. E agora, para corrigir essas inconsistências, para onde eles estão buscando as alternativas? Alterar os pisos constitucionais de saúde e de educação. Então, em resumo, né, quando aparece lá na mídia, Tesouro fez um estudo de que se alterar o piso constitucional vai ter um impacto positivo no orçamento de não sei quantos bilhões, certo? Porque aí sempre saem estimativas diferentes, né? O que ele está falando aí? Em outras palavras, olha, vai reduzir o dinheiro que vai ser destinado para a saúde e para a educação. Quem acessa a saúde e a educação? A população, a saúde e educação pública. A população de menor renda, né? Por exemplo, a outra alternativa que está na mesa em debate é desindexar os benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo. Né? Então, o debate está todo o seguinte, o governo Lula definiu uma fórmula de valorização do salário mínimo que corrige o salário mínimo acima da inflação para aumentar o poder de compra da população. Né? Então, o debate está o seguinte... alterar isso, porque benefício previdenciário assistencial, ele é atrelado. Então, o que a gente está falando? Só reduzir hoje a tendência de crescimento do poder de compra da população que tem sua renda baseada no salário mínimo, é um crescimento que a inflação, que já é um salário bem baixo, né? O salário mínimo já é muito baixo, a inflação mais um ganho real acima, então, para melhorar o poder de compra. Quando é colocado na grande mídia, mesmo por parte da equipe econômica, de desindexar, ele está falando o seguinte, reduzir o potencial de aumento só pela inflação. Só que a gente não pode esquecer que você tem lá, o IPCA é um índice de preço ao consumidor amplo. Né? Então, você mensura com base de uma cesta de bens e serviços em termos médios, qual que é a variação de preço que você tem. Mas não necessariamente essa é a inflação que aquela família, que aquele consumidor... ela sofre, ela pode sofrer uma pressão inflacionária maior. Né? Então, a gente está falando em termos gerais ali. Né? Então, você está falando em travar em termos reais, ou seja, em termos reais é quando você desconta a inflação, a renda desses aposentados, dessas pessoas que ganham benefícios assistenciais. Então, só que quando você vê pela grande mídia, não fica claro quem que é a parcela da população que vai ser afetada por essas alterações. Né? Então, por isso que é muito importante que o debate econômico seja democrático e bem transparente, porque qual que seria o correto? Deixar claro para a população. E aí, na esfera política, certo? Que fosse definidos, então, de uma forma transparente, quem é que vai ser, qual grupo que vai ser beneficiado, em termos, né, daquela ideia de se as políticas econômicas são neutras, né, que nós entendemos que não são neutras, tem impactos diferentes entre os segmentos da nossa sociedade, deixar claro quem é que está sendo beneficiado por uma determinada medida, quem está sofrendo impactos negativos por essa medida. Né? E porque uma proposta dessa, que é obviamente impopular, vai ser impopular, a população vai receber isso de uma forma negativa, por que você chega a ser cogitada esse tipo de proposta?
no começo do ano, final do ano passado, teve propostas de reonerar uma série de setores que recebem benefícios fiscais, e foi uma gritaria lá no Congresso. Isso acho que já estava previsto dentro da proposta do arcabouço fiscal e acabou, por toda essa gritaria, prorrogando essas desonerações, essas isenções fiscais. A proposta de taxar empresas offshore também gerou uma outra gritaria grande dentro do Congresso, porque, obviamente, lá existem parlamentares que defendem setores e estão lá para trabalhar por eles. É do jogo político também. Mas, quando a gente vai analisar, e de novo, voltando para o nosso tema, a conjuntura política, a conjuntura econômica, a gente tem que entender o porquê que uma proposta como essa, que vai afetar diretamente os mais pobres, chega a ser cogitada. É porque tantas outras propostas que atingiriam outros setores foram descartadas quando o debate chega na política, que no final sempre vai ter que passar pela política. Então, aí que vem a correlação de força dos setores, né? Por isso que é importante que a sociedade se organize, que a sociedade tenha acesso à informação, tenha um debate, né? Então, e isso tem que vir do próprio governo, né? Que traga um debate democrático e transparente, né? Então, é muito importante que distorções fiscais e incentivos tributários que beneficiam setores da nossa sociedade, que não precisam desses benefícios e esses incentivos, é claro que você, gerenciando, você tem que buscar melhor alocação dos recursos e do poder que o Estado tem para alocar e distribuir a renda, né? Seja por meio do lado dos gastos, seja por meio do lado da arrecadação que o governo tem. Tem que buscar reduzir a desigualdade, né? Fazer políticas que reduzam pobreza, que melhorem o ambiente de negócios para que as pessoas consigam investir, gerar emprego, né? Gerar renda em diferentes segmentos, em diferentes regiões do nosso país e localidades do nosso país. Então, para isso, você precisa revisar incentivos e distorções fiscais, porque, como você falou, ao longo do tempo, a pressão política foi muito forte e que definiu benefícios fiscais e tributários que beneficiavam poucas grandes empresas multinacionais. Depois eu vou citar por exemplo, que é muito claro, né? Mas se você olha... um exemplo disso, que acho que está recente aí na grande mídia e muitas pessoas conseguem acompanhar, é o debate sobre a reforma tributária. Então, o debate qual, né? Então, você tem a definição de uma alíquota padrão, né? Que foi colocada uma trava de 26,5%, né? Agora na Câmara, né? Mas que vários segmentos, setores aí de atividade, principalmente, fizeram pressões para acessar alíquotas reduzidas ou isenções de alíquotas, né? Do IVA, né? Do IBS e do CBS, né? Então, o que é? É um debate que fica muito claro como que se dá esse jogo, né? Então, ficou muito clara a questão, né, da carga tributária para armas versus carga tributária para alimentos, né? Bom, quais que foram os critérios para definir se determinado produto ia ter uma alíquota reduzida ou iria ter uma isenção? Né? Alguns foram claros, né? Então, a questão, por exemplo, da cesta básica, né? Bom, acho que é plausível que quem tem menos renda, né, pague menos imposto e tenha acesso a uma alimentação mais saudável, né? Uma cesta básica de consumo. Né? Tem a questão do cashback, por exemplo, para essa população de menor renda ter acesso ao retorno desses impostos para desonerar um pouco a população de menor renda. Mas tem algumas distorções que já foram colocadas por conta dessa correlação de forças. Porque aí acaba que você não aprova a reforma tributária planejada, você aprova a reforma tributária que foi possível, porque aí entra essa correlação de forças e esse jogo de interesses na hora de passar pela política. Porque tem que passar pela política, a política faz parte. E isso daí, outras tomadas de decisões na área econômica sofrem da mesma pressão. Veja, por exemplo, na política monetária. Então, toda vez que vai ter a definição da taxa básica de juros,
né, que influencia, uma taxa que é referência para para o mercado financeiro, referência para várias outras tomadas de decisão na nossa economia, né? Como que tem uma pressão muito forte, seja uma pressão por exemplo, setor produtivo pressiona para reduzir, mercado financeiro pressiona você sempre por aumentar, né? Sempre tem aí um debate, aí vem o governo, por exemplo, ficou claro aí, o Lula, por exemplo, capitaneando aí uma pressão por redução, né? Então acaba, mesmo na definição de política monetária, que todos os economistas tendem a falar que é algo estritamente técnico, mas sofre uma pressão muito grande dos setores da sociedade. Porque se é técnico, não tem jeito. Se é técnico, uma fala do presidente criticando o presidente do Banco Central não deveria influenciar nessa decisão. Né? Da mesma forma que agentes do mercado financeiro, né, que falam por setores do mercado financeiro, independente de nacional ou o mercado financeiro internacional, também não deveria influenciar. Mas acaba que cria aquela questão de, muitas vezes, uma pseudo convenção, vamos colocar assim, né? Todos os que aparecem na grande mídia apontam que deve-se aumentar a taxa, que deve-se fazer tal definição de corte ou de aumento, por exemplo, e acaba influenciando esse debate, inclusive a precificação, né, dos ativos financeiros e das taxas de juros de longo prazo, por exemplo, e dessa forma pressiona a tomada de decisão do Copom, né, se tornando aí muitas vezes uma profecia autorrealizável em várias estou citando aqui o exemplo da política monetária, mas em várias áreas acaba acontecendo isso. Né? Como a classe dos economistas vê a posição do presidente do Banco Central atual, no sentido de estar sempre dando opinião em relação à política, de certa forma pressiona o ministro da Fazenda para atingir um centro de meta de inflação, sendo que a gente sabe que existe o centro da meta, mas tem um teto também, e dentro esse teto já está previsto, é do jogo estar dentro desse teto. É de bom tom ter um presidente de um banco central que está sempre falando e dando opinião sobre a política, falo do ponto de vista da classe de economistas mesmo, porque a gente tem outros exemplos de ministros que a gente não vê falar tanto sobre. E aí, quando tem o contrário, que é alguém do governo criticando o Banco Central, aí joga a carta de independência do Banco Central, o governo está querendo tirar, como se isso, inclusive, não passasse também por uma decisão política, né? A gente não pode simplesmente atirar a independência do Banco Central. Isso tem que ser decidido no Congresso, não é assim que funciona. Não é uma canetada de um político ou outro. Como vocês enxergam isso? É uma forma de presidir uma entidade tão importante? É uma forma adequada? É de bom tom, digamos assim? Olha, eu vou falar a minha análise, tá? Então, eu entendo que, né, o Banco Central tem o mandato dele, né, o mandato de buscar perseguir a meta de inflação, que é definida, né, com integrantes do governo, né, então no Conselho Monetário Nacional, né, e ele tem que perseguir essa meta. Né? Agora, se ele busca influenciar determinadas medidas, né, por exemplo, na área fiscal, eu entendo que, por mais que ele aponte a importância do desempenho fiscal ou do desempenho político, do desempenho de outras áreas para a definição da política monetária, ele tem que ser muito buscar se ater ao lado monetário, ao lado que ele tem ali, que ele está mandatado, né, tanto que o Banco Central tem, como ele como presidente. Então, eu entendo que ultrapassar essa linha, que muitas vezes é tênue, né, não é adequado para o debate econômico, né, porque o que a gente precisa é que a política monetária e a política fiscal estejam, né, alinhadas, né, mas não que uma busque, né, pressionar a outra, né, então que a visão que o Banco Central tem busque influenciar determinadas medidas, por exemplo, na área fiscal, ou
também, por exemplo, busca influenciar, como já aconteceu, a definição, fazer uma pressão sobre a política de bancos públicos, por exemplo, né? Mais especificamente do BNDES, né? Que foi abrandado logo no começo desse governo. Então, eu acho que essa linha tênue não deve ser ultrapassada, né? Então, muitas vezes acaba sendo muito difícil de perceber quando você tem uma pressão, né? Quem está mais acostumado a acompanhar, né, o debate consegue entender quando tem uma pressão, quando não tem, mas eu entendo que não é adequado. Eu acho que tem que ter que tem que se ater à área monetária, tá? E para a gente encerrar, quem analisa a conjuntura econômica brasileira tem que estar atento a tudo isso que a gente conversou aqui, né? E o que mais? Eu acho que tem vários aspectos, né? Eu acho que, como a gente colocou, é uma questão, analisar a conjuntura econômica é muito complexo, né? Então, e é muito dinâmico, né? Onde hoje você tem uma perspectiva sobre a economia ou sobre um desempenho que pode ser alterado, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma projeção, a gente sempre coloca, com base no quadro atual, a perspectiva, né, que a gente avalia é esse determinado cenário. Mas se mudam aspectos nacionais ou internacionais, essa perspectiva pode mudar. Então, por exemplo, a gente não citou aqui a questão da economia internacional, o impacto que tem a economia internacional, de fatores importantes internacionais para a economia doméstica, para a definição, por exemplo, de índices, né, como o Ibovespa, como taxa de câmbio, tem. Então, por exemplo, cenário eleitoral norte-americana, né, super conturbado, ou definição de taxa de juros básica dos Estados Unidos, são fatores que influenciam significativamente. Uma guerra que pode acontecer, uma alteração na cotação do petróleo, ou de commodities, por exemplo, são vários aspectos, é um conjunto... Um navio de petróleo que quebra lá no canal de Suez, o quanto influencia no preço do petróleo. É um conjunto de fatores que influenciam as expectativas, influenciam índices e cotações de ativos financeiros e de moedas, né? Influenciam a definição de medidas, né? Influenciam o papel, por exemplo, de instituições, né? Como a alteração do papel, como por exemplo dos bancos públicos, né? Então, só dando um exemplo, né? Os bancos públicos, diante de crise, tiveram que ter uma atuação muito mais ativa, por exemplo, foi uma alteração de uma crise internacional, né? Estou pegando aqui em termos ali, né? Frente à crise do subprime, outras crises. Então, você tem aí é muito dinâmico e complexo e que pode ser alterado, né? Tantas perspectivas de desempenho para a economia em geral, como de algum setor da nossa sociedade, né? Como a definição de certas políticas econômicas que podem ser, do conjunto de políticas econômicas que podem ter que ser realizadas frente a uma mudança aí, abrupta ou que pode acontecer aí no cenário nacional ou internacional, né? Então, essa é a grande complexidade, a questão dinâmica aí, envolvida aí na análise de uma conjuntura e de definição de cenários para tomada de decisões. Até para a gente, pegando esse gancho e para a gente partir para o final, no começo da nossa conversa eu falei que quando eu trago economistas para falar da conjuntura econômica brasileira, a gente analisa o frame de um filme que às vezes é um drama, às vezes é um dorama, às vezes é um terror. Na sua opinião, hoje, este filme da economia brasileira, neste momento, a gente encara como o quê? Olha, eu acho que a economia tem aspectos aí que são muito importantes, que precisam de uma atenção, né? Então, eu de fato, eu entendo que o lado fiscal da nossa economia é um lado que precisa de uma atenção, principalmente nessa questão, né, da nossa trajetória, o ritmo de crescimento da nossa dívida. Então, você precisa de um regime fiscal que seja sustentável, né, em termos intertemporal, né, para ter uma sustentabilidade intertemporal da nossa dívida, mas também que não afete aí o financiamento de políticas públicas que são essenciais para a nossa população, dado a nossa estrutura socioeconômica que é muito desigual. Então não dá para, a gente acabou não entrando nesse tema, mas não dá para a gente pensar a definição de política econômica
sem se basear na nossa estrutura socioeconômica, que é muito desigual no nosso país. Né? Mas você tem muitos avanços que estão acontecendo. Né? Então, em termos de desempenho da nossa economia, a gente tem uma perspectiva de crescimento entre 2 e 2,5 para os próximos anos. É um crescimento que é o ideal? Não, o ideal seria ter um crescimento um pouco maior, né? Mas a gente já está retomando aí um crescimento mais consistente. Né? Você já tem uma melhora do nosso mercado de trabalho, que está sendo muito importante, com a taxa de desemprego tendendo a 7% em relação à população economicamente ativa. Você tem uma melhoria de renda da nossa população, você tem aí programas sociais que têm surtido efeito muito importante aí para reduzir a extrema pobreza, né? Melhorar as condições de vida. Você tem geração de emprego, né? A gente está gerando aí mais de 1.600.000 empregos por ano, né? Em termos de empregos ali mensurados pelo CAGED, né? Que são os empregos formais, né? Você tem aí uma retomada aí de investimentos, você tem aí melhoria aí quando você olha, por mais que a gente ainda tenha uma taxa de investimento muito baixa em relação ao PIB, que é em torno de 17% do PIB, mas você já vê uma retomada desses investimentos. Então, empresas buscando a ampliar os seus investimentos produtivos, apesar de uma redução dos investimentos por parte do Estado, né, por conta dessas restrições fiscais, que muitas vezes são autoimpostas, como a gente citou, o novo regime fiscal. Né? Só que, por exemplo, em termos para a gente ter uma economia mais pujante, a gente tinha que ter uma taxa de investimento de mais de 20%, mas a gente já tem tido pequenas melhoras. Ao longo dos últimos anos tiveram reformas importantes, né? A reforma tributária é um ponto muito importante, apesar de todo esse debate aí, mas é um tema que estava há muito tempo parado e que tende a trazer uma melhoria de produtividade, uma redução de segurança jurídica e vários outros aspectos importantes. Você tem aí programas, por exemplo, de incentivo ao investimento, né? Como o novo PAC, o Nova Indústria Brasil, o plano de transição ecológica, né? Então, você trazer para o centro do debate não só o investimento produtivo, mas alinhado também a uma questão aí ambiental, né? Como um tema muito importante que tem cada vez mais ganhando força, dado a emergência climática, dado várias questões ambientais que precisam estar no centro do debate e do centro do debate econômico. Né? Você tem, por exemplo, uma retomada do papel do BNDES, Plano Safra. Com o Plano Safra, né? Então, o BNDES como um grande, voltando ao papel dele para financiar, né? Em termos compatíveis aí, o investimento de médio e longo prazo, como a única instituição aí que historicamente tem esse papel e que tem retomado esse papel agora recentemente, viabilizando muitos projetos de investimento, né? Então, buscando garantir linhas, né, em condições adequadas à rentabilidade econômica, né, a expectativa econômica dos projetos de investimento, né, para viabilizar esses projetos. Então, o Plano Safra, você tem várias políticas voltadas à agricultura familiar, que é muito importante para melhorar a qualidade, não só para gerar renda, né, no nosso interior, né, em várias regiões, mas para melhorar a qualidade de acesso aos alimentos, a produção, a produtividade, né, com incentivos a máquinas, equipamentos para agricultura familiar, incentivos a várias outras. Então você tem um avanço muito importante que eu acho que a gente não pode desconsiderar. Quando a gente coloca tudo no papel, eu acho que a gente tem um cenário muito positivo, apesar da gente ter muitos desafios a serem enfrentados. Eu acho que muitos desafios que tardiamente a gente acaba conseguindo enfrentar, como a questão da reforma tributária, né, e das distorções tributárias também, que é um tema muito importante, né, para não ter políticas que só concentram renda e poder em poucas empresas, né? Mas olhando como um todo, de uma forma mais ampla, a gente enxerga um cenário, pelo menos a minha percepção, um cenário muito positivo, né, de que a gente está tomando decisões para criar uma estrutura, retomar a estrutura de uma relação aí do Estado em conjunto com o setor privado em conjunto com o Estado, que não é um ou outro, né? Os dois. São os outros que são muito, muito importantes, a relação
dessas duas áreas, né, e das suas instituições, que é muito importante para a gente criar um crescimento, né, e um desenvolvimento econômico e social com responsabilidade ambiental e do curto ao longo prazo, né? Eu acho que isso que é muito importante aí, né? Então, acho que essa é a minha visão. André Paiva Ramos, só isso tudo representa um pouco da conjuntura política que quem é economista precisa parar para analisar, e quem está em casa acompanhando o nosso programa e não é economista precisa parar e analisar também. Muito obrigado por ter aceitado conversar comigo. Eu que agradeço. Que você volte numa outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre esse e sobre outros tantos temas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, gostei bastante. Obrigado. E você que acompanhou mais essa Economia Dia a Dia, eu tenho certeza que você entendeu um pouco mais o quão complexo é fazer a análise da conjuntura política brasileira, o quanto que os economistas pensam e trabalham sobre isso e o quanto que é importante você tentar ouvir o maior número de opiniões possíveis e opiniões plurais. Pontos de vista diferentes vão fazer com que você construa a sua própria opinião e daí você tenha a conclusão de que as políticas que estão sendo adotadas agora são boas ou ruins para você, para a sua comunidade. Muito obrigado de coração por ter acompanhado mais esse programa. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.